Vamos falar do Galvão. Quanto você tem na sua conta hoje, Bez? É 36 contos só? Não, né? Não, um pouco mais. Acho que uns 54. A Justiça Paulista determinou o bloqueio das contas pessoais do locutor Galvão Bueno, mas encontrou apenas R$ 36. A medida foi tomada em um processo movido por um antigo sócio de Galvão na vinícola Buenos Wines, Itália, localizada na região da Toscana, mas com representação no Brasil. Alex Heiler de Moraes possuía 10% das cotas da empresa e era o seu administrador. Eles romperam em 2018, mas Galvão não encerrou a empresa nem formalizou a exclusão de Moraes do quadro societário. Moraes processou Galvão, argumentando que tal fato o estava prejudicando, uma vez precisava da documentação para poder entrar em outra sociedade. Olha o Galvão atrasando o lado dos outros, bicho. Depois vai lá, fica entrevistando o Igor do Flow, né? Trazendo o lado dos outros, atrasando o lado da internet brasileira, entrevistando o Igor. Tudo errado, Galvão. Diz também que sem a exclusão do seu nome dos quadros da empresa do Galvão, corria o risco de ser responsabilizado por atos da Buenos Wines. Buenos Wines. Tipo Buenos Aires, né? Tipo um trocadilho. Buenos Wines. A justiça deu razão ao antigo sócio de Galvão, determinando que fosse feita a exclusão do seu nome da sociedade. O locutor, no entanto, não entregou todos os documentos determinados pela justiça e sofreu uma multa de R$ 71.500. Como não pagou, houve o bloqueio das contas, determinado pelo juiz Marcelo Augusto Oliveira. Além das contas de Galvão, a empresa Buenos Wines também sofreu bloqueio nas contas, tendo sido obtido cerca de 51 mil. Os caras só raspando, né, o fundo das contas, assim, não encontra quase nada. O locutor se defendeu na justiça dizendo que, para encerrar a sociedade, era necessário arcar com uma quantia significativa na Itália e que não houve acordo entre os sócios de como seria feito o pagamento. Afirmou também na hora de valor... abrir, beleza, vamos abrir na Itália. Itália, que maravilha, vinhos italianos, Buenos Wine, né? Na hora de fechar aí... na hora de fechar é o problema, né? E na verdade, sim, na hora de fechar é mesmo um problema. Fechar uma empresa é realmente o problema. Teve um amigo meu que fez pior, casou em Las Vegas e aí o casamento é válido. Ele teve que contratar um advogado nos Estados Unidos para terminar o casamento. Você abrir conta, a empresa fora do país, né? Porque o imposto, não sei o quê, né? Por que será que eles abriram fora do Brasil, né? E aí, né? Teve um probleminha, né? Depois, né? Teve um pequeno problema, né? Um pequeno problema que acabou afetando aí a vida de Galvão, que só foi encontrado R$ 36 na conta do Galvão. Vamos falar de futebol, já que a gente está falando aqui de Galvão, vamos falar de futebol. Você viu que a seleção brasileira desconvocou o Antony. Já tinha desconvocado o Lucas Paquetá, está envolvido em rolo de aposta esportiva, e o Antony, que foi cortado por acusação de agressões à ex-namorada. Cara, eu fico incrédulo com certas coisas. De verdade, Beze. A pessoa, geralmente, né, jogador de futebol, ela não consegue simplesmente curtir a vida tendo muita grana, sucesso e oportunidades que a maioria não tem. O cara poderia curtir a vida numa boa, né, cara? Podia ficar sossegado, namorar a minazinha, não quer mais, não quer, cada um pro seu lado. Porra, não vai ter problema nenhum. Um cara desse aí vai namorar quem quiser na vida, normal, né? Mas não, tem que causar, tem que se envolver em aposta esportiva, tem que ser agressivo com a mulher, tá ligado? Os caras são uns lixo, mano. Uns lixo. Eu fico incrédulo. Porque os caras tinham tudo pra não ser uns lixo e são. Os caras estão no auge. Tanto o Antony quanto o Paquetá estão jogando o fino da bola, cara. Exatamente. O Paquetá, eu fico às vezes imaginando que seja uma coisa assim de agregado, sabe? O cara é burro mesmo, né? Amigo, gente da família, fala, porra, me ajuda aí, eu vou apostar em você, a gente vai fazer aqui uma farsa, você ganha um dinheirinho, mas sempre tem um dinheirinho para ele. E aí você faz ali o cartão, tá sendo investigado ainda, se foi o caso, mas é um lance muito... que te dá muitas dúvidas que o Paquetá toma um cartão amarelo do nada e pessoas ligadas a ele ganharam uma puta grana num bet.com da vida. Aí, né? Só que no caso do Antony, já se sabia também a mesma coisa, já não deveria ter sido convocado. Só que, né, para o Brasil, para a CBF, agredir mulher é menor do que apostas esportivas.
É isso, né? Bom, mas pelo menos ele foi desconvocado. Ah, mas demorou. Uma bobagem. Já deveria ter sido. Não deveria ter sido convocado. Se o Paquetá, que está sendo investigado, foi cortado, por que ele não foi também cortado antes? É a mesma coisa. Desde o começo, né? Já se sabia. Só que parece que o problema é a aposta esportiva, pô, é grave. Agrediu uma mulher, já que tem Robinho, Daniel Alves, goleiro Bruno, né? Aqui no Brasil tá cheio de jogador que agride mulher. Sim. Né? Então parece que não é um problema, que mostra o machismo absurdo ali e a falta de noção dos caras, né? Pô, o Fernando Diniz já começou com o pé esquerdo aí, né? Já não devia ter convocado o cara. Aliás, não devia ter convocado o Neymar também, né? É outro também. Cometeu crime ambiental também, então Pois também não é. deveria ter sido convocado, mas o Antony e o Lucas Paquetá foram cortados aí para jogos das eliminatórias, né? Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que acontecem agora na sexta-feira contra a Bolívia e vai jogar também contra o Peru, o Brasil. E o Antony, o que acontece, né? Ele está sendo acusado aí pela ex, a DJ Gabriela Cavalim, de agredir a namorada. Ela contou que ele teria ali quebrado o dedo dela, machucado a cabeça dela. Ela chegou a engravidar do Antony, perdeu o filho, de acordo com a Gabriela, por conta do estresse que ela passava. Ele mandava muitas mensagens ameaçando a então ex-namorada já, né? E aí tem esse ponto, né? Antes o técnico já tinha cortado o Lucas Paquetá. Mas aí, essa reportagem foi publicada pelo UOL, traz que a DJ conseguiu medidas protetivas contra o jogador no Brasil e o denunciou na Inglaterra também, tanto que o Manchester está pensando em afastá-lo do time por enquanto. Lá ele também está tomando, porque segundo ela, foi agredida na Inglaterra e aqui, né? Sim, exatamente. Uma troca de mensagens de texto entre eles mostra ofensas e ameaças do atleta após uma crise de ciúmes. Ele escreve o seguinte: já era eu e você. Tomara que você morra. Vai se fuder. Claro, isso não. Falei. Até saiu do Whats. Que nojenta você é mesmo, hein? Nojenta. Até desligou a net. Que capa, você foi enganadora. Ilusão. Fez isso com todos os machos que passou na sua vida. Mano, você comemorou hoje. Não é possível. Se for mulher, me atenda. Saiu de novo do Whats. Daí ela responde: olha o que você tá falando pra mim. Mano, que nojo mesmo. Em outra conversa de WhatsApp, a DJ disse que o jogador deve perdão a ela pelos chutes e agressões. Anthony então responde perdão. Fora todo o perdão que me deve pelos chutes e agressões, pelo puxão que deu no meu cabelo, que eu caí no chão, no seu closet. Daí ele fala perdão. Depois tem foto dela com os dedos imobilizados. Foi isso e vou no médico só no Brasil. E ele, porque cortou muito, tem que dar ponto. Mas como foi isso que aconteceu? Quebrou o copo em mim, fui defender com a mão. Ela falando com uma outra pessoa, né? Na verdade, tá a cabeça dela machucada. Aí tem um outro momento em que ele tem ciúmes. Sabe de quem, Bez? Do Gil Cebola. Sim, ele sempre começa... o Neymar no meio. Sempre o Neymar no meio. Mesmo indiretamente. Mesmo indiretamente. Por quê? Porque ela curtiu umas fotos do Gil Cebola. Depois, cara, em outro momento, assim. Aí ela curtiu umas fotos do Gil Cebola e o Antony foi stalkear. Falou, mano, fica aí curtindo as fotos do Gil Cebola, né? Tudo que o Gil Cebola posta, você vai lá e dá like. Imagina, mano. Jogador aí bombando no Manchester, na seleção brasileira, com ciúme de um parça do Neymar. Então, assim, o cara também, além de ser um escroto, é uma pessoa completamente frágil emocionalmente, né? Para ter ciúmes de um parça do Neymar, realmente o cara não se garante mesmo. E aí tá nessa história, né? De investigar o que aconteceu de fato, tá na justiça e o Antony pode ser afastado do Manchester e já está aí desconvocado da seleção brasileira por conta disso que aconteceu. O que eu acho uma evolução, viu, Bezzi? Eu acho uma evolução. Apesar de a CBF não ter cumprido, né, a maneira correta como essa decisão deveria ter sido tomada, que era nem ter convocado, mas eu acho que já é uma evolução. Em outros tempos, ele continuaria na seleção, jogaria, o pessoal faria vistas grossas, mesmo com todas
as provas que ela tem apresentado iam desconfiar da mulher. Eu acho que é uma evolução. Vamos ver o desenrolar aí, tá na justiça, pode ser que não seja bem isso, né? Mas tudo indica que é. Mas em outros momentos já vi muito mais passação de pano, como você falou, muito além de agressão, já aconteceu coisa pior até, né? Estupro e morte da Elisa Morte, goleiro Samúdio. Bruno. Os caras Goleiro foram Bruno. Daniel Alves muito está além da preso. agressão. O Robinho está aqui, em Santos, fazendo a festa. Sim. O tempo inteiro. Os Né? caras foram muito além. Tudo é ruim, mas eles já chegaram aí muito além. Jogador de seleção. Daniel Alves, Robinho e o goleiro Bruno, que estava no auge ali no Flamengo, que matou uma mulher, né? Matou e ninguém nunca encontrou o corpo. E foi convocado aí para alegria das pessoas tristes o Gabriel Jesus. Né? O Gabriel Jesus. Ele parece aquele bonequinho de biscoito do Toy Story, cara. Parece o garfinho do Toy Story, na verdade. Tá sempre é verdade, tá sempre triste, tá sempre triste.